Estamos no estudo 23 da nossa série Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. O tema de hoje, muito interessante, matrimônio e família. O que a Bíblia ensina sobre isso? O casamento é uma instituição divina, estabelecida pelo próprio Deus lá no Jardim do Éden, antes mesmo da entrada do pecado na história humana. Um grande escritor cristão chamado John Stott, ele deu uma definição interessante para o casamento. Veja só a definição dele. O casamento é uma aliança heterossexual exclusiva entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, precedida por um deixar público dos pais, consumada na união sexual, resultando numa parceria permanente e mútua, normalmente coroada pelo dom de filhos. Então eu convido você agora a me acompanhar no estudo a respeito do que a Bíblia ensina sobre o casamento, o propósito do casamento e tantas coisas importantes que aprendemos a partir da Palavra de Deus. Me acompanhe no estudo de hoje, então. Nós vamos começar lendo um texto da Bíblia que nos mostra como tudo começou. Aí está Gênesis capítulo 2, versos 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Este, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui está a descrição, digamos assim, do casamento, o primeiro casamento na história da raça humana. Há uma discussão que nunca sai de cena. A discussão é: quem é, afinal de contas, mais importante, o homem ou a mulher? Interessante é que os machistas costumam defender o seu lado, né? E existem alguns argumentos para isso. Por exemplo, o primeiro argumento é de que, bem, é claro que o homem é mais importante porque ele foi criado primeiro, ele foi criado antes da criação da mulher. Muito bem. Se você analisar toda a sequência da semana da criação, você vai perceber uma coisa interessante. Desde o primeiro dia da criação, Deus vai primeiro preparando o ambiente, né, o ambiente físico, para depois então entrar nos aspectos com vida, né, primeiro a vegetação, depois as aves, os peixes, e aí Deus vai sempre evoluindo do menos importante para o mais importante, né? Depois ele cria os animais terrestres e finalmente nessa sequência, né, nessa evolução sempre do menos importante para o mais importante, no último dia da criação, Deus cria o ser humano, a coroa da criação. A pergunta é: com o ser humano, quem foi criado primeiro, o homem ou a mulher? Foi o homem, né? Então, se esse raciocínio tem algum valor, e se Deus vinha seguindo em ordem de importância, é mais fácil concluirmos de que na criação a mulher tem uma posição mais importante. É claro que eu estou usando esse argumento apenas para refutar a ideia de que o homem seja mais importante. Esse argumento que eu usei não é um argumento teológico. Na verdade, Deus criou homem e mulher em igualdade. É interessante que Deus escolheu tirar a mulher da costela de Adão. E isso aqui já é um assunto tão comentado. Veio do lado, nem da cabeça, nem do pé, do lado, para demonstrar igualdade. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o termo homem é usado aqui, tanto em hebraico quanto em português, no sentido genérico, conforme ocorre mais de 500 vezes no Antigo Testamento. Envolve o sexo masculino e o sexo feminino. Na Bíblia, o casamento é o alicerce da família, o fundamento da própria sociedade, desde o princípio, desde o Éden. Vamos ver agora algumas coisas importantes que a Bíblia ensina sobre o casamento. Quais são as funções do casamento? Primeira função do casamento: companheirismo. O texto da Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2,
verso 18. Interessante, né? É claro que isso aqui se aplica à mulher também, mas eu tenho a impressão que se aplica muito mais aos homens. Eu não sei se é somente lá em casa, mas me parece que é muito comum. A mulher sozinha, ela se vira muito melhor do que o homem sozinho. Mas a verdade é que Deus não queria que o ser humano vivesse só. O casamento foi instituído por Deus para suprir uma das maiores necessidades humanas, a necessidade de companheirismo. Isso não significa que uma pessoa não possa ser feliz sozinha. Aliás, eu queria chamar aqui a atenção para esse pensamento que às vezes alguns desenvolvem de que a felicidade só é possível quando você encontra alguém que vai fazer você feliz, enfim, que somente uma pessoa casada é que pode ser feliz. E as pessoas solteiras, as pessoas sozinhas, vivem aí à busca de alguém com quem possam ser felizes. Sabe? O casamento não faz ninguém feliz. Sabe quem é que vai ser feliz casado? Vai ser feliz casado quem é feliz solteiro. Se você une duas pessoas infelizes, é uma ilusão achar que essa combinação vai trazer felicidade. A felicidade não depende do casamento. Por outro lado, já dizia um pregador, nós não podemos lançar a responsabilidade da nossa felicidade sobre os ombros de outra pessoa. Cada um tem, eu poderia dizer, a responsabilidade de buscar a sua própria felicidade. Seja feliz. Se você vive sozinho, se você é descasado, se você é solteiro, se você é viúvo, viúva, divorciado, divorciada, você pode ser feliz sozinho, sim. É claro que o casamento vem trazer um complemento do companheirismo, mas não é o casamento que vai fazer ninguém feliz. Ainda dentro dos propósitos de Deus, das funções do casamento, né, estabelecidas por Deus. Uma segunda função é a reprodução. O texto bíblico diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então vejam a ordem de Deus, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Espera aí, calma aí. Isso aqui se aplicava muito bem lá no Jardim do Éden, com o primeiro casal ou com os primeiros seres humanos. É claro que numa sociedade como nós vivemos, existe uma coisa chamada controle de natalidade, que deve ser muito bem aplicado. Vejamos ainda uma terceira função do casamento, de acordo com a Bíblia, o prazer sexual. Seja bendito o teu manancial, uma linguagem figurada se referindo ao manancial, né, a capacidade reprodutiva do ser humano. Veja o texto, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Provérbios 5, 18 e 19. Olha, esse é um texto extremamente sensual. Essa é a sensualidade da Bíblia. Deus nos criou com esse potencial. Então, a capacidade de sentir prazer na relação sexual, isso aí é um dom de Deus. Mas é um dom para ser desfrutado no casamento. Deus colocou isso como sendo uma bênção para o ser humano. E essa é uma das funções do casamento, né? Encontrar e desfrutar o prazer sexual. O escritor Calvin Rock apresenta o que ele chama de princípios do casamento de acordo com a Bíblia. Eu quero apresentar para você aqui alguns desses princípios bem interessantes. Primeiro princípio do casamento, a unidade. Gênesis 2:23, quando Adão disse assim, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Não apenas a unidade física, mas a unidade completa, emocional, psicológica, espiritual, que deve ser desenvolvida na relação conjugal. Um segundo princípio do casamento, de acordo com a Bíblia, é a interdependência. Gênesis 2:24 diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. É rompido um laço de dependência que havia anteriormente com o pai e com a mãe. Há um velho ditado que diz assim, quem casa, quer casa. E esse ditado faz muito sentido. Um casamento ele vai ser muito mais completo quando o casal, tanto o rapaz como a moça, alcançam essa independência dos pais para desenvolver agora um relacionamento de interdependência entre marido e mulher.
Isso não significa desprezar pai e mãe, mas entender que a relação conjugal deve ter prioridade sobre todas as outras relações humanas. É possível que alguém aí precise ouvir com bastante atenção esta coisa muito importante. Nós vivemos numa vida cheia de relacionamentos. Relacionamentos entre amigos, relacionamentos no trabalho, relacionamentos sociais em todos os níveis, relacionamentos familiares, irmãos, pais, primos, tios, etc. Mas uma coisa você precisa entender: a relação conjugal deve ter prioridade sobre todas as outras relações humanas. Você não deveria deixar nenhum relacionamento humano se sobrepor ao seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo. Vamos continuar então nesta linha de pensamento, os princípios do casamento. Um outro princípio é o que pode ser chamado de endogamia, né? O texto da Bíblia diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Estar dentro da mesma categoria. Isso significa dentro do mesmo grupo. Nesse caso aqui, muito claramente, dentro da mesma fé. Sabe, muita gente pensa que os cristãos desprezam ou discriminam ou têm preconceitos contra pessoas que não partilham da mesma fé. Por isso evitam casar-se com pessoas assim. Quando na realidade não é uma questão de preconceito, não é uma questão de discriminação. É uma questão de afinidade. Uma pessoa que tem uma religião e vive uma religião de acordo com a Bíblia, vai entender que a religião se torna a coisa mais importante da sua vida. Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, para quem vive a religião de fato, a vida com Deus é a coisa mais importante do mundo. Aí como é que você vai conviver com uma pessoa, né? Partilhar uma vida a dois com alguém que não compartilha com você da mesma fé? Certamente isso trará muitas dificuldades. E para evitar essas dificuldades e para a felicidade de ambos, a Bíblia diz: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Vejamos mais um princípio do casamento, é a monogamia. Eu creio que não precisa argumentar muito em favor desse princípio, mas o texto bíblico diz assim, Gênesis 2, 24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Fica muito claro que se trata aqui de um homem e de uma mulher, e somente um homem e somente uma mulher. Dentro de um contexto histórico e cultural, Deus tolerou a poligamia, mas isso não significa que ele tenha dado aprovação a isso. Ao contrário, a Bíblia escancara os terríveis problemas que a poligamia trouxe para Abraão, para Davi, para Salomão e outros que a praticaram no contexto da Bíblia. Muito bem, outro princípio do casamento, de acordo com a palavra de Deus, é o princípio da permanência. São Mateus 19, 6, diz assim, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Casamento é para a vida toda. Esse é o plano de Deus e Ele está disposto a ajudar os seus filhos a cumprir esse plano. É por isso que, antes de entrar no casamento, se você está namorando, ou se você está pensando em namorar com alguém, existe tempo, existe possibilidade para conhecer, para desenvolver afinidades, para perceber as diferenças, para avaliar e ver se realmente essa pessoa é uma pessoa com quem você poderá viver o resto da vida. Porque diante de Deus, o casamento é uma aliança que não deve ser desfeita nunca. Portanto, esse é um princípio bíblico para o casamento, a permanência. Um outro princípio do casamento é a privacidade. Vejam o que o texto de Gênesis diz. Nós já lemos, mas vamos agora enfatizar esse aspecto. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você percebe que existe aqui um elemento de privacidade? Deixar pai e mãe, se unir, viverem ambos como uma só carne. Todo casamento precisa de privacidade. Eu não estou querendo dizer
que um casal não pode ou não deve ter amigos, não deve ter vida social, não é nada disso. Essas coisas são boas, são necessárias para a vida do casal. O que eu estou querendo dizer é que o casal não deveria permitir intrusão nem interferência de amigos e parentes nas suas intimidades. Deveria evitar aproximações exageradas. Tudo que diz respeito ao círculo do casal deve ser vivenciado apenas pelo casal. É sempre muito perigoso quando esse círculo íntimo começa a ser invadido, mesmo por familiares e, pior ainda, por amigos, por pessoas que não têm vínculos da família. Muito cuidado com isso. Esse é um princípio do casamento, a privacidade. Ainda um outro princípio do casamento, de acordo com a Bíblia, a exclusividade. Esse texto aqui precisa ser repetido. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É este homem com esta mulher, não é este homem com uma mulher, sendo agora uma, depois outra, ou quem sabe mais de uma ao mesmo tempo, nada disso. Exclusividade. Marido de uma só mulher, mulher de um só marido. Além da vida conjugal, existem outras relações familiares sobre as quais a Bíblia também fala. Vamos ver os diversos papéis que nós desempenhamos na família. Vejamos. O pai, na Bíblia, é apresentado como cabeça da família, como sacerdote do lar. O pai tem esse peso de responsabilidade. Quando diz que ele é a cabeça da família, que ele é a cabeça da mulher, cuidado com essa interpretação machista de dizer que a mulher tem que ser submissa ao homem em quaisquer circunstâncias. Eu vou dar uma dica aqui. Se você estudar esse assunto na Bíblia, é verdade. Por causa da entrada do pecado no mundo, por causa do problema que aconteceu lá no Éden, para que o ser humano pudesse se desenvolver e crescer em harmonia, Deus estabeleceu uma hierarquia, apenas para, digamos assim, haver ordem na casa. Agora, alguns homens pensam que essa hierarquia, que coloca o homem como sendo a cabeça da família ou a cabeça da mulher, pensam que isso lhes dá o direito de subjugarem a esposa, de serem para ela como um rei diante de um súdito, quando na verdade a Bíblia não diz nada disso. Se você estudar esse assunto na Bíblia, você vai descobrir uma coisa. A Bíblia diz, a mulher deve ser submissa ao seu marido, sim. Mas a mesma Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo ama a igreja. Aí eu costumo dizer para as mulheres assim, olha, você deve ser submissa ao seu marido na mesma proporção em que ele ama você como Cristo ama a igreja. Você percebe o que a Bíblia está dizendo? É esse o ponto. Ainda nos papéis familiares de cada um, a mãe tem uma função, dentre muitas outras, talvez a principal função da mulher em casa seja modelar o caráter dos filhos. A mãe, normalmente, em circunstâncias normais, ela vai ter muito mais tempo de convivência com os filhos. A formação do caráter dos filhos depende muito mais da mãe do que de qualquer outra pessoa da família. É impressionante como Deus criou a mulher com essa capacidade de influenciar pessoas. A mulher tem muita influência sobre as pessoas. E Deus criou a mulher assim. Por quê? Porque cabe a ela, principalmente, formar o caráter dos seus filhos. Tem gente que às vezes reclama dizendo que as mulheres falam muito. Bem, eu não vou comentar muito sobre isso, porque depois eu vou ter que conversar com a minha esposa algum probleminha que pode surgir. Mas sabe de uma coisa? Deus, de fato, criou a mulher com uma capacidade verbal muito mais desenvolvida do que a do homem. E há uma função nisso. A criança recém-nascida, com quem ela vai aprender a falar? Então é bom, é útil, é necessário que a mulher tenha mais verbosidade, que ela fale mais. Isso faz parte do plano de Deus. Então, dentre as funções familiares, cabe à mulher a principal função de modelar o caráter dos filhos. E os filhos? Que papel, que lugar os filhos encontram no círculo familiar? De acordo com a Bíblia, os filhos devem ser objetos do amor e cuidado dos pais. Os pais têm responsabilidade para com os filhos.
Assim como Deus tem responsabilidade para com as suas criaturas, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos responsabilidades para com os nossos filhos. E os filhos devem respeito e obediência a eles, aos seus pais. É isso que a Bíblia ensina. A verdade é que no mundo moderno, nós vivemos uma vida com tantas mudanças, tantas diferenças em relação à estrutura familiar de décadas, de séculos ou de milênios atrás. Então tudo isso precisa ser adaptado de acordo com a realidade de cada família. Mas esses princípios todos permanecem válidos, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Eu queria concluir desejando a você muita felicidade na sua família. Se você é casado, se você é casada, se você tem filhos, considere esses princípios. Procure diante de Deus analisar como é que você está colocando isso em prática. No seu casamento, na vida conjugal, talvez esteja precisando um pouco mais de paciência, de amor, de perdão, né? Talvez precise, às vezes, perder um pouquinho a memória, esquecer algumas coisas, deixar algumas coisas para lá. Tudo em favor da felicidade. E, finalmente, eu queria deixar bem claro para você o seguinte: Deus tem todo o interesse em abençoar a sua família, porque foi Deus quem criou a família. Se você passa por uma crise nesse momento, se você passa por uma dificuldade, se você está passando por um momento em que sua família foi rompida, foi esfacelada, busque a Deus, coloque nas mãos de Deus, entregue a sua vida e a sua família aos cuidados de Deus, e você vai ver como Ele vai cuidar bem disso. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. A grande verdade do estudo de hoje é esta: o casamento foi divinamente estabelecido no Éden e confirmado por Jesus como união vitalícia entre um homem e uma mulher, em amoroso companheirismo. Para o cristão, o compromisso matrimonial é com Deus, bem como com o cônjuge, e só deve ser assumido entre parceiros que partilham da mesma fé. No tocante ao divórcio, Jesus ensinou que a pessoa que se divorcia do cônjuge, a não ser por causa de fornicação, e se casa com outro, comete adultério. Deus abençoa a família e tenciona que seus membros ajudem um ao outro a alcançar completa maturidade. Os pais devem educar os seus filhos a amar o Senhor e a obedecer-lhe. Esta é a verdade e eu creio nisto. No nosso próximo estudo, nós vamos estudar um assunto extremamente importante: o ministério de Cristo no santuário celestial. Não perca!